Apenas um dia sem dormir reduz seu tempo de reação, enfraquece suas habilidades analíticas e causa estresse. Após 3 dias sem sono, você pode sentir irritação e sua capacidade cognitiva diminui. Uma semana pode trazer problemas sérios para o corpo todo. Já não dá mais para diferenciar a realidade da fantasia e não se tem a mínima ideia do que está acontecendo ao seu redor. Mas em janeiro de 1964, um jovem conseguiu ficar acordado por mais de 11 dias. E no fim desse período, ele se sentiu normal. Esse foi o tempo mais longo que alguém já conseguiu ficar sem dormir. Esse acontecimento até foi registrado no Guinness Book e ajudou os cientistas a aprenderem muito sobre a estrutura do cérebro humano. Tudo começou no fim de dezembro de 1963. 2 estudantes, Randy Gardner, de 17 anos, e um amigo, começaram a pensar sobre uma ideia para o projeto de ciências da escola. Não demorou muito e eles resolveram fazer alguma coisa relacionada ao sono. A meta era ficar acordado o máximo possível e quebrar o recorde anterior, de um DJ, que conseguiu trabalhar por 260 horas sem parar. Isso dava quase 11 dias. A música alta e o movimento constante mantiveram o cara acordado. Mas para Randy, seria difícil se manter ocupado, principalmente à noite. No início, o assunto do projeto era a influência da insônia em todos os tipos de habilidades humanas. Mas os jovens se deram conta de que não tinham os equipamentos adequados para um estudo dessa profundidade. Então, resolveram investigar como a privação de sono afeta as habilidades cognitivas, bem como a capacidade de jogar basquete. Randy deveria permanecer ativo e seu amigo tentou de tudo para mantê-lo acordado. No começo, tudo correu bem. O amigo tinha um diário para registrar qualquer alteração no corpo de Randy, por menor que fosse. Os primeiros 2 dias foram bem simples. O cara estava sempre em pé e não se deitava na cama. Ele se sentia animado, se divertia e praticava esportes. Durante todo esse período, o amigo fez anotações no diário. Mas no 3º dia, ele acabou dormindo encostado a uma parede. Tinha cochilado enquanto escrevia. Por sorte, Randy conseguiu continuar acordado. Então os caras perceberam que não conseguiriam seguir adiante com o experimento sem uma ajudinha a mais. Então ligaram para um terceiro amigo, que escreveu umas matérias para um jornal de San Diego, nos Estados Unidos. William Dement, da Universidade de Stanford, viu a notícia e se interessou pelo experimento. Na época, William era provavelmente a única pessoa no mundo que estudava o fenômeno do sono. Ele arrumou as malas imediatamente e partiu para a cidade de Randy. Foi assim que 4 pessoas se envolveram em uma mesma experiência. Eles testaram o paladar, a audição, o olfato do cobaia. Após 3 dias, as capacidades cognitiva e sensorial começaram a despencar. Na manhã seguinte, Randy sentiu náusea. Ele caminhou ao redor da casa e encontrou algumas frutas cítricas. Os cheiros de tangerina e laranja o ajudaram a se livrar daquelas sensações desagradáveis. Os amigos se revezavam para dormir e nunca deixar Randy entediado. Se ele fechasse os olhos por um segundo que fosse, o sono o dominaria na hora. Um dia, eles jogaram basquete por horas a fio e no dia seguinte foram jogar boliche. Assim que a noite caía, as coisas ficavam mais difíceis. Quando escureceu de vez, ninguém sabia o que fazer. Randy estava entediado e era difícil mantê-lo acordado. Surpreendentemente, mesmo após uma semana sem dormir, o cara mostrou resultados excelentes no basquete. Ele estava jogando até melhor que os outros 3. Outra coisa, sua fala parecia clara e lógica. A essa altura, a maioria dos jornais norte-americanos já estava escrevendo sobre o experimento. O estudante se tornou uma celebridade, e aquele auê todo o ajudou a continuar acordado. Outros cientistas foram até lá para observar o experimento de perto. Com a ajuda de exercícios matemáticos, testaram as habilidades intelectuais de Randy, e então mostrou resultados ruins. Ele estava resolvendo um problema quando esqueceu o que estava acontecendo e o que estava fazendo. Os pesquisadores também escanearam o cérebro do jovem e registraram sua atividade. Agora, o experimento estava chegando ao fim. Em poucas horas, o estudante quebraria o recorde anterior. Ele estava sem dormir havia quase 11 dias. Os cientistas resolveram então levá-lo para um hospital especial, para mostrar como seu cérebro se comportaria durante o sono. Em 8 de janeiro de 1964, às 2 horas da madrugada, o novo recorde foi estabelecido. Randy ficou sem dormir por 264 horas. Finalmente, o cara podia ir para a cama. Os pesquisadores prenderam eletrodos na cabeça dele para observar sua atividade cerebral e o jovem caiu em sono profundo. Várias horas se passaram. Ele acordou, foi ao banheiro, depois voltou para a cama. O sono durou 8 horas, 10 horas. Randy só acordou no começo da 15ª hora de sono e foi para a escola. Todos ficaram em choque. Parecia que aquele experimento maluco não tinha gerado nenhuma consequência negativa. O rapaz continuou a estudar como antes, jogou basquete e foi passear com os amigos.
Enquanto isso, os cientistas estavam estudando os resultados da pesquisa. Eles descobriram que durante todo aquele tempo, o cérebro de Randy tirou sonecas. Isso quer dizer que diferentes partes se revezavam para dormir. Quando o jovem jogava basquete, as capacidades analíticas ficavam desligadas. Quando estava resolvendo problemas de matemática, a parte responsável pelas reações ficava inativa. Resumindo, uma parte do cérebro descansava um pouquinho, enquanto acordava para que outra parte também dormisse. Randy não foi a primeira pessoa a ficar mais de uma noite sem dormir. Muito antes, o cérebro humano já havia passado pela falta de sono e aprendido a descansar em partes, distribuindo seus recursos de forma igual. Mas nem todo mundo consegue fazer isso. É bem provável que o jovem fosse geneticamente mais predisposto a ficar acordado por muito tempo. Muita gente tentou quebrar o recorde, mas ninguém conseguiu. Durante esses experimentos, muitas pessoas tiveram problemas sérios de saúde. Elas chegaram a ter alucinações, se esqueciam do que havia acontecido 2 minutos antes, não conseguiam pensar e até demonstravam um comportamento agressivo. E não é à toa. A falta de sono provoca ansiedade e estresse. Sem dormir, seu corpo não funciona direito. Isso pode causar problemas se sair de casa. Até mesmo em casa você pode esquecer de desligar o forno ou o ferro de passar e corre o risco de adormecer no momento mais inoportuno. Ou pode ver um unicórnio e correr atrás dele sem pensar nas consequências. Quem sabe perder a sensação de fome, ou pelo contrário, começar a comer demais, o que pode levar a problemas estomacais. Ninguém deve fazer experimentos assim. É por isso que o livro dos recordes parou de registrar tentativas de quebrar o recorde de Randy. Assim, as pessoas não fariam mal a si mesmas. Mas vamos voltar à nossa história. Muito tempo se passou. Todos até se esqueceram do caso. E aí um dia, o cara deu uma entrevista. Nela, confessou ter enfrentado a insônia durante muito tempo após o experimento. E sofreu durante anos com esse problema. Depois, conseguiu definir um cronograma normal de sono. Randy conseguia dormir, mas não descansava mais do que 6 horas por dia. A natureza deu ao corpo humano a habilidade de sobreviver a situações extremas. Por exemplo, se você passar muito tempo sem comer, seu corpo ativará o modo de sobrevivência. Aí ele usará as reservas de gordura ou tecidos musculares. Assim, inicia o processo de usar todos os recursos disponíveis. Uma pessoa consegue viver sem comida por várias semanas e sem água por vários dias. Assim que volta a comer e a beber água, o corpo se recupera. O mesmo se aplica à resistência. Durante milhares de anos, as pessoas correram para sobreviver. Então nosso coração aprendeu a suportar cargas enormes. Mas ninguém jamais precisou enfrentar a falta de sono na nossa história evolutiva. É por isso que nosso cérebro não está adaptado a ficar longos períodos acordado. Depois disso, ele pode não se recuperar, pois não sabe o que fazer. Mas essa evolução pode começar agora mesmo. As pessoas nunca passaram por tanta privação de sono como hoje. Redes sociais, festas, programas de TV, expedientes exaustivos em escritórios, voos frequentes, tudo isso coloca uma pressão jamais vista antes no cérebro. No passado, uma pessoa conseguia caçar um mamute, voltar para a caverna e ir direto para a cama. Agora, após um dia pesado de trabalho, muita gente fica navegando pela internet e se cansando ainda mais. É por isso que é tão importante definir horários fixos para dormir e acordar. Estamos na Inglaterra, no vilarejo de Turville. É 1871. Aqui, em uma rua, há uma casa em especial. Ela não é diferente das outras, mas muita gente fica pela volta esperando por algo. As portas da casa se abrem. Vários adultos saem de lá. Eles parecem surpresos e dizem que todos os rumores parecem ser verdadeiros. Uma mulher sai para a varanda e pede que entrem mais algumas pessoas. E você está entre elas. Ao entrar, ali no quarto, vê uma menina de 11 anos dormindo na cama. Ela tem a aparência pálida e magra. Apesar das altas conversas na sala, a menina não acorda. Sua mãe diz que faz 6 meses desde que a filha está dormindo. Quando sai do quarto, entram as próximas pessoas para verem com seus próprios olhos a garota adormecida. Esta é a história sobre o sono mais prolongado da história. O recorde pertence a uma garota chamada Ellen Sadler, que dormiu por 9 anos. Ela nasceu no vilarejo inglês de Turville, na segunda metade do século XIX, em uma família grande. Ellen era a 12ª filha. Seus pais não eram ricos e trabalhavam duro para sobreviver. Assim, ensinaram seus filhos e filhas a ajudá-los desde cedo, e Ellen não foi exceção. Quando completou 11 anos, ela saiu de casa para trabalhar como babá em uma cidade próxima. Enquanto estava longe de sua família e cercada por estranhos, a menina começou a se sentir mal. Ela tinha dor de cabeça, sentia desconforto e uma certa sonolência. Esses sintomas ficaram tão graves a ponto de ela não conseguir mais trabalhar direito.
Ellen voltou para casa no vilarejo e seus pais a levaram para o hospital. Os médicos não sabiam como ajudar, pois não conseguiam dar um diagnóstico. Eles passaram 18 semanas tentando curar a pobre menina. Como resultado, ainda indisposta, Ellen recebeu alta do hospital. Depois de voltar para casa, ainda sentia fortes dores de cabeça e sonolência cada vez piores. Até que um dia, deitou-se silenciosamente em sua cama e adormeceu. A menina acordou apenas 9 anos depois. Durante todo esse tempo foi cuidada pela mãe, que a alimentava com leite e chá. A menina adormecida foi perdendo peso e força. Logo, a aldeia toda ficou sabendo do caso e seus moradores começaram a ir até a casa da família para ver o fenômeno incomum. Olhavam para ela, tentavam acordá-la e contavam aos amigos sobre a menina. A notícia sobre a menina adormecida se espalhou pelo país. Ellen virou um espetáculo. Pessoas de toda a Inglaterra iam ver a pessoa que dormia há vários anos e chamavam a casa onde a família morava de Casa do Sono. Médicos e repórteres iam até lá. Um jornalista do Daily Telegraph descreveu que o corpo da menina estava fraco e muito mole, com os pés gelados e os lábios azuis. A respiração da criança era quase imperceptível. Parecia que a vida estava lentamente deixando aquele corpo. A família da menina recebia doações para cuidar da filha. No entanto, muitas pessoas pensavam que era tudo uma armação. Por algum motivo, a mãe não permitiu que um médico ficasse muito tempo com a Ellen. Alguns disseram que a mãe dava pílulas para a menina dormir todos os dias para não deixá-la acordar. E alguém alegou ter visto uma garota consciente sentada perto da janela. Além disso, a mãe da menina rejeitou a oferta dos médicos para fazer um exame em um hospital de Londres. É improvável que a gente descubra toda a verdade sobre ela, já que não havia um diagnóstico oficial dos médicos. É possível que a menina tenha entrado em coma ou sofresse de outra doença desconhecida pela ciência no século XIX. Pode ser um distúrbio crônico do sono em que uma pessoa passa por eventos incontroláveis de sonolência. Você pode estar andando pela rua e de repente sentir tanto sono que cai no chão. Ellen cresceu em uma família numerosa e se acostumou a trabalhar duro desde cedo. Talvez a fadiga severa e a falta de sono tenham provocado a narcolepsia. De qualquer forma, essa história teve um final feliz. Um dia, a menina acordou. Ela não se lembrava do que havia acontecido e ficou muito surpresa quando sua família lhe contou sobre o sonho de 9 anos. O crescimento da menina foi um pouco mais lento e a visão piorou, mas a saúde dela não estava ruim. Ellen se casou e teve 6 filhos. Em 1911, com cerca de 50 anos, ela faleceu. Vamos ver uma história completamente oposta sobre uma pessoa que estabeleceu um recorde pelo maior tempo acordado. Em janeiro de 1964, Randy Gardner, de 17 anos, estudante do ensino médio, afirmou que ficou sem dormir por várias semanas. O experimento começou em dezembro e terminou em janeiro. No final desse período, ele se sentiu normal. Este evento entrou para o Guinness Book of Records e permitiu que os cientistas aprendessem muito sobre a estrutura do cérebro humano. Randy queria fazer um projeto de ciências para a escola relacionado ao sono. Ele tinha de ficar acordado o maior tempo possível e seu amigo tinha de garantir que ele não dormisse. No começo, tudo correu bem. O amigo mantinha um diário onde registrava as menores mudanças no corpo do rapaz. Randy aguentou facilmente nos primeiros 2 dias. Ele ficava o tempo todo de pé e não ia para a cama. Depois de 3 dias, suas habilidades cognitivas e sensoriais começaram a diminuir. No 4º dia, Randy passou mal. Ele andava pela casa e cheirava frutas cítricas, pois o cheiro de limão e laranja o ajudava a aliviar essa sensação ruim. Durante o dia, o menino jogava basquete e boliche com os amigos. As noites eram chatas, pois o pessoal não sabia o que fazer. Mesmo assim, ele não ia para a cama. Uma semana se passou e seus resultados no basquete se mostravam excelentes. Suas habilidades físicas não mudaram. Seu discurso estava claro e lógico. A essa altura, os noticiários de todo o país falavam sobre Randy e seu experimento. Ele virou uma celebridade e isso também o ajudou a ficar acordado. Os cientistas foram até o menino. Com a ajuda de problemas matemáticos, testaram suas habilidades intelectuais e, nesse caso, os resultados mostrados foram ruins. Ele estava resolvendo um exemplo de matemática, mas depois esqueceu o que estava acontecendo e o que estava fazendo. Os cientistas escanearam seu cérebro e registraram os dados da atividade. Então, no dia 8 de janeiro de 1964, às 2 horas, Randy quebrou o recorde anterior sem dormir. Ele ficou acordado por 264 horas. Os cientistas colocaram eletrodos em sua cabeça quando ele adormeceu
e observaram a atividade cerebral. O menino acordou depois de algumas horas de sono para ir ao banheiro, então deitou na cama novamente e só se levantou depois de 14 horas. Ele foi para a escola de ótimo humor. Todos ficaram chocados. Parecia que o experimento pesado com o cérebro não teve consequências negativas. Randy continuou a estudar como antes, jogar basquete e passar o tempo com os amigos. Os cientistas estudaram os resultados da pesquisa e descobriram que o cérebro de Randy estava produzindo um sono leve o tempo todo. Estes são chamados de microssonos, e o curioso é que a pessoa que está passando por isso pode nem perceber que está tecnicamente dormindo. Vários anos se passaram. Todos já haviam se esquecido do tal recorde. O menino cresceu. Um dia, um repórter se lembrou da experiência de Randy e o entrevistou. Ele admitiu que o experimento teve suas consequências. Por muitos anos, ele teve insônia severa. Isso o estava deixando louco. Ele precisou de muito tempo e esforço para superar esta doença. Felizmente, conseguiu ajustar sua rotina de sono. Randy dormia 6 horas por dia, o que era o suficiente. Repetir essa experiência não é uma boa ideia. Mesmo 2 dias sem dormir é um grande estresse para o corpo. Por milhares de anos, as pessoas sobreviveram à fome e às complexas condições de trabalho. Nosso coração é treinado para suportar altas cargas e nosso corpo pode sobreviver a situações difíceis. Mas nosso corpo nunca teve falta de sono em toda a história da humanidade. A evolução não nos ensinou a passar noites sem dormir sem consequências, por isso que é prejudicial para a saúde. Lembra de quando você era pequeno e achava que os contos de fadas eram reais? Tem uma notícia que está prestes a deixar sua criança interior muito feliz. Um passarinho me contou que o casal que pode ter inspirado a Bela e a Fera era real. A única coisa que precisamos descobrir é se o filme foi realmente baseado na história deles ou não. Que tal você ser nosso convidado, enquanto nos aprofundamos nas origens desse amado filme da Disney? O ano é 1537. Estamos no ensolarado centro da Europa, as Ilhas Canárias, que são lar de atrações naturais excepcionais. Os habitantes dali vivem sua vida cotidiana no clima agradável do arquipélago. Naquele ano, um certo homem nasceu nas Canárias, e seu destino seria diferente daquele de seus companheiros de ilha. Conheça Pedro Gonçalves. Ele nasceu em uma família típica, com uma condição congênita muito rara chamada hipertricose. Se você nunca ouviu falar sobre isso antes, ela pode fazer com que uma pessoa se pareça com um lobisomem na vida real, menos a parte do ruivo. Faz com que os pelos cresçam excessivamente em locais onde normalmente não apareceriam. Se ainda hoje não temos certeza das causas dessa doença, imagine no século XVI. A dermatologista Sarah Taylor diz que, ao longo da história, houve apenas 50 casos documentados dessa doença. Isso mostra como o de Pedro era raro. O fato é que o excesso de pelos faciais fazia com que as pessoas olhassem para ele de forma diferente. Os registros dizem que o rapaz era chamado de homem selvagem e que foi muito maltratado quando jovem. 10 anos depois, Pedro foi colocado em um navio e enviado à França como um presente para o rei Henrique II, que estava prestes a ser coroado. Naquele tempo, era normal que as pessoas lhe dessem todos os tipos de presentes. O pequeno Pedro desembarcou na cidade francesa de Fontainebleau, onde se mudou para o castelo do monarca. Toda a corte se interessou pelo menino assim que ele chegou. Os acadêmicos e médicos do castelo pediram para estudá-lo de perto, na esperança de descobrir se era realmente um homem selvagem. Em pouco tempo, entenderam que se tratava apenas de um garoto de 10 anos. O menino até lhes disse seu nome, que os franceses mudaram para Petrus Gonçalves. A corte comunicou a notícia ao rei Henrique II, e este imediatamente ordenou que o rapaz recebesse uma educação adequada. Como você já deve estar pensando, a vida de Petrus mudou completamente naquele momento. Assim como a da Bela, quando ela ficou presa no castelo da Fera no amado filme da Disney. Mas a vida no palácio do rei Henrique II era muito diferente para Petrus do que para a Bela. Se a princesa da Disney podia fazer amizades com cerâmicas falantes e usar lindos vestidos de seda, Petrus precisava ir à escola diariamente. Para a surpresa da corte e de seus professores, o garoto se destacava em latim, o que não é uma tarefa fácil. Durante sua vida, ele chegou a ser fluente em 3 idiomas. Agora, Bela e Petrus tinham uma coisa em comum. Ambos tiveram que aprender etiqueta. Lembra de como Lumière fez o possível para ensinar para a Bela os costumes do palácio? Talvez possamos dizer que isso foi semelhante para Petrus, exceto pelo fato de que provavelmente foi um humano que lhe ensinou o que ele precisava aprender.
O rei ficou impressionado e logo Petrus passou a ser uma presença frequente na corte. Pela primeira vez em sua vida, ele se vestia como um nobre e participava das atividades sociais da corte. Mas ainda assim, os registros mostram que o rapaz nunca foi considerado totalmente humano devido à sua doença congênita. Em 1559, Henrique II faleceu e Catarina de Médici, sua esposa, assumiu o controle do palácio. Se na versão do conto da Disney há uma infame bruxa má que amaldiçoa o príncipe a se tornar uma fera, nessa história há uma rainha não tão bondosa. Conforme mostram os registros, Catarina de Médici decidiu arranjar um casamento entre Petrus e uma moça, também de nome Catarina. Vamos chamá-la de Kathy, para não ficarmos muito confusos. O problema é que a monarca não contou a Kathy sobre a condição congênita de Petrus, o que não parece muito legal para mim, não é? Kathy era filha de um dos servos reais da corte. E como era praxe naquela época, quando uma rainha dizia para alguém casar, a pessoa geralmente o fazia. Portanto, Kathy não questionou o fato de não ter conhecido Petrus ou de não saber nada sobre ele antes do casamento. Só podemos imaginar a surpresa da garota quando, no dia da cerimônia, descobriu quem Petrus realmente era. Não há registro oficial de sua reação, embora haja rumores de que Kathy não tenha ficado muito feliz no início. Só que essa história tem uma reviravolta no enredo que a rainha Catarina jamais poderia ter imaginado, e é a mais terna de todas: o amor. Como no conto de fadas da Disney, a Bella, também conhecida como Kathy, descobriu que o amor verdadeiro estava escondido bem abaixo da superfície, e que a aparência exterior de Petrus era apenas um pequeno aspecto de quem ele era. Talvez a rainha nunca pudesse imaginar que a verdadeira Bella e a Fera ficariam casados por quase 40 anos. Eles teriam até filhos. Ninguém sabia se os bebês do casal nasceriam com a doença de Petrus. Por isso foi uma surpresa quando o primeiro filho nasceu sem. O casal teve 7 filhos no total e 4 herdaram a hipertricose de Petrus. A família Gonçalves se tornou uma grande atração na corte da França. Ela ficou conhecida como a Família Selvagem e passou o resto da vida viajando pela Europa. Os cientistas naturais estavam interessados em estudar as crianças Gonçalves, tentando entender melhor as que nasciam com hipertricose. Muitos retratos foram pintados delas durante os anos em que percorreram o continente europeu. E muita gente diz que elas sempre foram vistas como uma atração em vez de seres humanos normais. Isso nos faz pensar, será que Petrus e Kathy tiveram seu final feliz? Sabemos que todos os personagens dos filmes da Disney vivem felizes para sempre, mas até que ponto isso foi verdade para a Bela e a Fera da vida real? Os registros ficaram tão fascinados em descobrir se Petrus era humano ou um homem selvagem que não há muito mais sobre sua vida além desse fato. No conto original que inspirou o filme, A Bela e a Fera também encontram um final feliz. Escrito por Gabrielle Suzanne Villeneuve em 1740, disse que foi inspirado na história de Petrus e Kathy. Mas talvez esse conto seja realmente tão antigo quanto o tempo e tenha nascido antes mesmo de Petrus. Veja bem, os historiadores coletaram mais de 23 variações de A Bela e a Fera em todo o mundo. E mais de 162 versões do arquétipo História do Noivo Animal. Se essa palavra não significa nada para você, vamos dar um passo atrás por um segundo. Os contos de fadas geralmente seguem alguma estrutura arquétipica. Isso significa que eles tendem a refletir a psique humana como uma forma de entendermos alguns de nossos comportamentos e sentimentos. De fato, alguns deles deveriam ser chamados apenas de contos, pois não há nada de fada neles. Se você já leu Os Irmãos Grimm ou Hans Christian Andersen, sabe do que estou falando. O tropo da história do noivo animal geralmente mostra uma mulher se casando com um humano parecendo com um bicho, que acaba sendo um príncipe sob uma maldição. E há quem diga que esse tropo remonta ao século XV. O filme da Disney nunca define uma data para a história da Bela e a Fera. A partir dos trajes usados, algumas pessoas dizem que ela se passa por volta do século XVII, que seria a época que o conto de Villeneuve representa, em vez do período de Petrus. Tudo o que sabemos é que, se o filme foi inspirado na vida da família Gonçalves, Villeneuve distorceu algumas coisas. Se nas telas a Bela quebra a maldição da fera com o poder do amor verdadeiro, na vida real não foi isso que aconteceu com Petrus. Não havia nenhuma bruxa má o amaldiçoando. Ele nunca seria capaz de se livrar de sua condição. O ponto de virada seria se a sociedade o tivesse aceitado como ele era e talvez nunca o tivesse chamado de fera para começar.